Senhor, vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, né? Palavra maravilhosa, né? De início já tivemos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos por cada irmão que aqui está, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus. Senhor, agora passaremos a conhecer um pouco mais, Senhor, do apóstolo Paulo. Deus, eu peço que o Senhor esteja me capacitando, me guiando, Senhor, no que o Senhor tem para falar hoje, através da sua palavra, Senhor. Ajuda-nos a entender, a compreender a tua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor também possa estar dando um domingo abençoado para todos nós após sairmos daqui, que o Senhor possa estar preparando, Senhor, momentos para estarmos contigo, te buscando, nos preparando para estar na tua casa à noite, para te louvar, para te engrandecer e sermos alimentados por tua palavra, Senhor. Senhor, visita também as pessoas que não puderam estar aqui hoje, ó Deus, seja qual for o motivo, talvez por doença, enfermidade, ou simplesmente por um passeio, que o Senhor possa estar visitando elas lá onde elas estão, e possa, Senhor, estar enchendo elas com a Tua presença, tocando no coração delas para que elas possam estar tendo sede de Ti cada dia mais. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu me organizar aqui. Irmãos, nós estamos numa série, né, de pesquisa e estudo sobre personagens bíblicos, né? Eu acho que está quase chegando ao fim já, né? Os professores aí, acho que tem só mais eu e a Sanderlene, parece, para falar. Mas tem sido uma bênção. Eu não pude estar em todos, né? Infelizmente não pude estar em todos, mas com certeza acrescentou na vida de cada um, né? Hoje eu quero dar sequência. Eu fiquei incumbido de falar sobre o apóstolo Paulo. Uma missão difícil, né? Um apóstolo muito grandioso, né? E assim, estamos estudando os personagens bíblicos, né? Mas nós temos que saber que o personagem principal da Bíblia é Jesus. Desde o Antigo Testamento, Jesus já é mencionado de forma figurativa, e no Novo Testamento de forma realmente bem notória, né? Então o personagem principal que nós temos na Bíblia é Jesus, né? E com os personagens a gente aprende com eles. Então é importante a gente conhecer os personagens, a história deles, porque facilita depois a nossa compreensão da palavra. Então, vamos dar início. Queria que colocasse uma figura aí do apóstolo Paulo que eu trouxe. Tá aí, é uma figura meio que talvez fictícia, né? O livro de Atos nos apresenta o apóstolo Paulo para nós como uma pessoa de baixa estatura, parcialmente calvo, né? Poucos cabelos na cabeça, sobrancelhas ligadas e nariz convexo, né? Assim, meio que arredondadinho. E aí teve uns especialistas em reconstituição facial lá da Alemanha que fizeram essa imagem aí. Pegaram um crânio ali da região da Turquia, de alguém de lá, e com base nessas características que a Bíblia trouxe, reconstituiu, né, o rosto aí do apóstolo Paulo. Sabemos que não é exato, né, não é exato, mas quis trazer só para a gente ter uma noção e guardar alguns traços que a Bíblia nos traz, né? Baixo, parcialmente calvo, sobrancelhas cheias, bem ligadas,
e o nariz arredondado. Então, a gente tem que ter essa noção, pelo menos, de como era o apóstolo Paulo, né? Já que a gente vai estudar um pouquinho ele. Tem que vir uma imagem na sua cabeça. Tudo bem? É benção. Tá bom. Uma outra coisa importante que precisamos saber é acerca do nome do apóstolo Paulo, né? Chamamos ele Saulo, né? E Paulo. Ouvimos na Bíblia, às vezes, chamar Saulo, chamar Paulo. Mas o que diz a Bíblia? Atos 13, 9. Se puder colocar aí pra gente. Vai dizer lá: todavia Saulo, também chamado Paulo. Só a primeira parte mesmo. E quem quiser a Bíblia aí, quiser abrir, né? Todavia Saulo, também chamado Paulo. Então, o apóstolo Paulo, o nome dele é Saulo, né? E é um nome judaico, né? E significa desejado. Desejado. Então aí nós temos que saber que cada nome tem um significado. O meu nome tem um significado. Já é de conhecimento de vocês, né? Quem não pesquisou ainda, tem essa curiosidade. Pesquise lá o significado do seu nome. E todo nome tem um significado. E o nome Saulo significa desejado. E a gente pode pensar, refletindo um pouco nisso, né? Pensar assim que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos disso. Está no controle de todas as coisas. Né? Mesmo antes de Saulo existir, o Senhor já desejava ele. Já desejava. E já deixou essa marca. Já deixou isso registrado. Já nos seus pais, os seus pais, mesmo de forma inconsciente, né? O Senhor já tocou para que eles colocasse o nome dessa pessoa que teria que fazer essa grande obra que nós vamos conversar acerca das nossas aulas, da grande obra que Paulo fez, né? O Senhor já pensou até no nome e já sabia as características que teria que colocar nessa pessoa, o nome. Então Saulo já foi um desejado do Senhor desde antes dele existir, eu penso assim. E Paulo é um nome romano dele. Saulo é um nome judaico e Paulo é um nome romano, né? Um codinome, é um apelido, digamos assim. Então, acerca do nome, praticamente é isso que a gente tem que entender, né? Que depois, ao longo da história, a gente vai ver que nesse tempo, antes da conversão, todos só conheciam Saulo, nome judaico. Mas depois da conversão dele, nós vamos ver que a Bíblia se refere, ele mesmo, né, prefere, quando vai escrever as cartas, colocar Paulo disse. A gente vai encontrar Paulo disse, né, marcando assim um novo tempo, um tempo de conversão, né, um tempo assim que ele deixou aquela história, tipo meio que querendo deixar aquela história velha para trás, né, e tendo um novo tempo, deixando uma nova marca. Então, a maioria das vezes é chamado ali Paulo. Ele também utilizava esse nome romano por causa dos privilégios, né, que a gente vai conhecer agora daqui a pouco, né, sobre quem teria a cidadania romana, né? Ela desfrutava, a pessoa que teria a cidadania romana desfrutava de alguns privilégios. A sua origem, né? Ele nasceu, ele é um judeu legítimo. Ele nasceu numa cidade chamada Tarso, da Cilícia, né? Eu gostaria que colocasse aí Atos 21, 39, que é onde confirma isso daí, né? Ele nasceu no início da era cristã, né? Nós não podemos afirmar o ano com precisão que ele nasceu, né? Se foi no ano 1 depois de Cristo, 3, 5, 10, não podemos afirmar isso, não tem registros. Mas nós sabemos que ele nasceu no início da era cristã. Lá, Atos 21, 39 diz: respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso,
cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Então, nascido lá. Ele também acrescenta que é uma cidade não insignificante, uma cidade importante, né? Tarso era a principal cidade ali da Cilícia. Era uma cidade conhecida, famosa, né? Uma cidade bela. Era um grande centro cultural lá, né? E religioso também. Havia universidades lá em Tarso. Havia também igrejas, né? Igrejas não, templos. Tinha um templo lá dedicado a Baal. Então uma cidade também um pouco pagã. Então essa foi a cidade que Tarso morou, né? Hoje essa cidade fica na região da Turquia, mais conhecida na região da Turquia. Ele tinha dupla cidadania, né? É que a gente falou agora há pouco que ele era judeu legítimo, nascido em Tarso. Mas ele também possuía a cidadania romana, né? Que ele disse que que ele afirma isso lá em Atos 16:37. Ele tem a cidadania romana. E a forma que ele adquiriu essa cidadania romana não está claro na Bíblia, mas a maioria dos estudiosos acreditam que ele conseguiu essa cidadania romana, né, por ter herdado do seu pai, né? É um status que o seu pai tinha, conquistou, e ele herdou isso depois do seu pai. Mas quais as formas de se adquirir a cidadania romana? É importante a gente saber, né? Obviamente, quem nasceu lá em Roma possuía a cidadania romana, né? É uma forma, né? Também, se a pessoa fosse escravo, ele poderia conquistar, ganhar a liberdade, né? A carta de alforria do seu senhor, e aí ele adquiria a cidadania romana. Ou ele esse escravo comprasse essa cidadania romana. Também era uma forma. E também, quando uma pessoa, por prolongados serviços prestados ao Império Romano, como soldado, ele também adquiria essa forma, essa cidadania romana. Então essa é a situação mais aceita, né, pelos estudiosos aí, que Paulo herdou então do seu pai essa cidadania romana, e que lá na frente ele usou, né, desse benefício. Isso acabou beneficiando ele, e tudo, eu acho, dentro de um propósito de Deus também. E qual que era outra coisa que a gente deve pensar, né? Qual que era, né, a vantagem de ser um cidadão romano? Quais os direitos, privilégios, garantias, né, que um cidadão romano tinha? Então é bastante importante a gente saber, porque quando estivermos lendo a Bíblia, a gente vai ver que ele se utilizou de algumas coisas, né, e para a compreensão de um contexto. Então, quem tinha a cidadania romana, ele tinha direito a um julgamento, caso ele fosse réu de alguma coisa, acusado de algum crime, alguma coisa. Ele tinha o direito, né, a garantia de ser julgado em público, né? Não ia ser julgado numa salinha lá, duas, três pessoas. Era em público, e esse julgamento teria que ser um julgamento justo, né? Então ele teria esse direito. Se ele achasse que nesse julgamento, mesmo em público, talvez ele estaria em desvantagem, ele poderia apelar para o imperador, um outro direito, um outro benefício de ser um cidadão romano. Paulo se usou desse direito da cidadania, se beneficiou, né? Ele viu que ele ia ser prejudicado ali, ele pediu para ser levado até o imperador da época, né? Ele também, o cidadão romano, ele tinha o direito de não ser flagelado ou açoitado, né? Não ser condenado ele não poderia ser açoitado. Flagelado é uma palavra que aparece também nas escrituras. E o que é um flagelo? Eu acho que é mais forte do que um açoite, né? O flagelo, os soldados da época, eles tinham aqueles chicotes, eles agrediam, né? Batiam nas pessoas, e ele era de couro, e na ponta tinha pedaços de ossos. Então a pessoa apanhava com aquilo lá. Isso daí era um flagelo, né? Onde batia aqueles pedaços de ossos, além de cortar, né?
arrancava às vezes pedaços, fazia cortes profundos. Então era algo, uma agressão muito violenta. E o cidadão romano ele não poderia ser agredido, sofrer um flagelo desse, né? Tinha leis que garantia isso, decretos. Então era vantajoso. E quem infringisse isso, né, agredisse, flagelasse alguém, algum cidadão romano, ele estaria cometendo um crime, né? Então era bem pesado, era um direito maravilhoso, né? Ainda mais naquela época que nós não tinha tantos direitos como nós temos hoje. E um privilégio maior que eu acho, que é o mais significativo, é que o cidadão romano ele não poderia ser condenado à morte por crucificação, que é uma das mortes mais doloridas, sofridas que existe, né? Imagine colocar uma cruz aqui no chão, deitar você lá, né? Pegar lá um pedaço de um prego, de uma parte de aço grande, marretas, bater aqui no seu punho, né? Quebrando seus ossos a cada batida, né? Então tinha esse sofrimento. Também os pés. E também para agilizar a morte dessa pessoa, poderia-se, a morte por crucificação, autorizava quebrar os ossos da tíbia, ali, da canela, ali, das partes baixas, para acelerar o sofrimento e a morte, né? E por fim, ainda depois de feito tudo isso, que a pessoa estivesse pendurada no madeiro, ela morria por asfixia, né? Não conseguia respirar, dor, sangramento, e ali ficava de 3 a 5 horas, né? Dependendo do flagelo, poderia demorar mais tempo ou menos tempo. Então o cidadão romano ele já não poderia estar passando por isso. Então são inúmeras as vantagens de ter a cidadania romana naquela época. Então todos ansiavam por conseguir adquirir essa cidadania romana e era muito difícil conseguir. Então são poucos casos, né, nós citamos aqui. Por nascimento, por se for escravo fosse liberto pelo seu senhor e por ter prestado serviços relevantes, né, ao Império Romano na época como soldado. Então somente o militar, né, romano, lá o soldado, poderia conseguir essa cidadania romana caso ele fosse um estrangeiro. E as regalias eram enormes. Então acho que é isso. Sobre a formação de Saulo, qual era a formação dele? Atos 23, 3. Como foi a formação dele? Diz lá: então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te. Eu marquei errado? 22, 3? 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Ele estava em Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Maravilha. Então ele teve o prazer, né, de ter estudado aos pés de Gamaliel, mas quem foi Gamaliel, né? Quem era esse Gamaliel aí? Gamaliel era um fariseu, né? Devoto da Torá, era um especialista na Torá. A Torá todos nós já sabemos, mas só reforçando, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então ele era um especialista nisso. Ele era o mestre, um dos maiores mestres, doutor da lei, né? Da Torá. O que mais nós podemos falar dele? Gamaliel, ele era filho de Simão, neto do renomado rabino Hilel. Esse Hilel,
ele foi o fundador dessa escola de Gamaliel, né? Uma escola muito conceituada, uma escola que poucas pessoas tinham acesso. Uma escola, imagine uma escola federal que todo mundo quer ir para lá, né? Nos Estados Unidos, lá, Harvard, mais ou menos por aí, naquela época, todos ansiavam ir para essa escola. E Gamaliel, ele herdou do seu avô essa escola, ele era ali o representante dessa escola aí. Então ele era muito assim respeitado, né? Essa escola era muito respeitada. Aí Saulo teve o prazer, o privilégio de ser mandado para lá, mas todos teriam condições de ir para uma escola dessa, né? Nem todos. Eu penso que uma escola, para estudar numa escola dessa, não seria muito barato, né? Como não é hoje barato estudar, né? Numa escola de renome, não é fácil. Então, por isso também que a maioria dos teólogos, dos estudiosos, acreditam que o pai dele, que ele conseguiu a cidadania romana por herança do seu pai, né? Ter sido um soldado, né? Talvez por não sei qual cargo, talvez o pai dele alcançou lá, teria um salário um pouco maior, uma estrutura, uma mentalidade mais ampla, né? Que talvez um romano simples ou um escravo não teria essa capacidade de pensar em mandar um filho para um lugar desse, né? Gamaliel também, ele fazia parte do Sinédrio. Olha como foi importante o Gamaliel. Ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal antigo dos judeus, né, onde era composto por sacerdotes, escribas. Até escrevi aqui o nome para não me perder. Sacerdotes, anciãos e escribas. E ali era julgado assuntos criminais e também cíveis, né? Então ele fazia parte desse sinédrio, um tribunal antigo respeitado dos judeus. Então, para uma pessoa fazer parte, compor isso, com certeza é um profundo conhecedor das leis vigentes, né, da época. Então eu penso que nessa escola de Gamaliel também não aprendia somente as questões religiosas, mas também das leis, né? Imagina um curso de teologia, um curso de direito, fazendo um paralelo com hoje. Era uma escola que oferecia esse tipo de conhecimento, né? E Gamaliel era um doutor nessa universidade, né? Então, Saulo teve o privilégio de estudar numa escola dessa. E com certeza, a qualificação, o aprendizado dele foi enorme, né? O preparo dele foi enorme. Na escola de Gamaliel também eles ensinavam aos estudantes uma segunda profissão, né? No caso de Saulo, ele aprendeu o ofício de construir tendas ali, né? E naquela época construir tendas era um ofício respeitado, né? Como talvez seria hoje uma arquitetura. Então veja a qualificação, né? A instrução que Paulo recebeu nesse lugar, a bagagem que ele recebeu nesse lugar. Então foi altamente preparado, né? Dessa forma, estudando num lugar como esse, não teria outro jeito, né? Outro pensamento a respeito da formação dele. Com certeza ele se tornou um homem culto, né? Um homem relevante, um homem importante ao sair de uma faculdade dessa, digamos assim. Então ele um outro ponto, né? Paulo, por sair dali muito culto, né? Ele também conhecia profundamente a cultura grega, e ele falava grego, aramaico, falava hebraico. Então, uma pessoa totalmente preparada para a vida, né? Totalmente preparada para a vida. E foi esse que o Senhor escolheu, né? Para uma grande obra que ele estava sendo preparado e não estava nem sabendo. Mas ele era um desejado. E o Senhor prepara os desejados dele. Assim como nós somos também desejados do Senhor, né?
E Ele nos prepara para a sua obra, para representá-lo, Ele sempre nos prepara. Mas até agora, maravilha. Mas qual foi o problema, né? Que todos os cristãos enfrentaram com Paulo, né? Com Saulo, nessa época, antes da conversão. Um homem, a gente pode pensar também que um homem com esse preparo, ele pode ser um homem muito perigoso, né? Poderoso. Um homem influente. E com certeza para os cristãos ele foi um problema. Mas por que ele foi um problema para os cristãos da época? Ele não acreditava que Jesus era o Cordeiro enviado por Deus. Ele não cria nisso. Ele não cria que Jesus ele veio, nasceu de mulher, viveu nessa terra, caminhou sobre essa terra, operou os milagres, maravilhas e prodígios. Ele não cria que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não cria na ressurreição de Cristo. Ele via Cristo como um impostor, né? Como um herege, como uma pessoa que queria distorcer a lei a lei de Moisés, né? Ele via como uma pessoa que estava ali para afrontar, né? E não para somar. E aí, por conta disso, ele se tornou o maior destruidor de igrejas, devastador de igrejas, perseguidor dos cristãos de todos os tempos, né? Coloca para mim aí Filipenses, por favor, aí 3, 5 e 6. Filipenses 3, versículos 5 e 6. O que era pior também, né? Ele acreditava que quando ele perseguia os cristãos, destruía as igrejas, ele achava que ele estava servindo a Deus e preservando a lei. Olha que absurdo. Então, assim, na ignorância dele, ele achava que estava fazendo certo. Ele não fazia isso simplesmente porque ele queria fazer, mas porque ele achava que ele estava fazendo certo, que ele estava servindo a Deus, preservando a lei. Diz lá, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, perfeito. Então ele fazia esse trabalho de repressão aos cristãos e à igreja de uma forma excelente. Excelente. Sim, a Bíblia relata em vários, não recordo agora o ponto exato, mas relata que ele, por onde ele passava, ele devastava a igreja, ele assolava a igreja, devastava a igreja, destruía a igreja. Perseguia, prendia os cristãos, matava os cristãos, exterminava os cristãos, forçava os cristãos a negar a sua fé e a negar a Cristo. Forçava os cristãos a blasfemarem contra Jesus. Olha a maldade, né? A maldade, a vontade que ele tinha de aniquilar todos os cristãos, né? Coloca ali para mim em Atos 26:10, por favor. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encarcerei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Olha só, ele também tinha poder no Sinédrio, né? De dar votos. A importância desse homem, ele era um homem influente, muito influente.
E com tudo isso daí que aconteceu, ele ficou rapidamente, com toda essa perseguição dele e essa brutalidade das ações dele, ele se tornou rapidamente um homem famoso e temido. Onde um cristão soubesse que Paulo vinha, com certeza, se Paulo vinha pela direita, o camarada já saía pela esquerda já, né? Porque sabia que ia ser afrontado, ia ser agredido, preso, talvez até morto. Então, olha o nível, né, de crueldade que esse homem chegou. Mas tudo isso achando que estava fazendo certo. Então, nessa primeira conclusão nossa aqui, né, de examinar quem foi Saulo, né, pensar um pouco na trajetória dele, nós podemos concluir que ele era um homem muito culto, que ele era um homem muito capacitado, tanto para o bem como para o mal, não é verdade? Tanto para o bem como para o mal. Se ele quisesse fazer o bem, ele tinha todas as informações para fazer, tinha toda a capacidade, formação para fazer. Mas se ele quisesse fazer o mal, ele fazia, porque as portas estavam abertas para ele ter a influência com as autoridades, ele tinha o respeito das autoridades, ele tinha. Então, é um ponto, né? A influência dele, eu já falei. Ele não acreditava, né? Um resumão, ele não acreditava em Jesus e odiava os cristãos. Então a gente tem que levar essas marcas, essas características de Saulo, quando nós pensarmos quem foi Saulo. Uma pessoa altamente capacitada, um homem culto, para fazer tanto o mal como o bem, ele, né? Uma pessoa super capacitada, uma pessoa influente, né? Uma pessoa que odiava os cristãos, né? E não acreditava em Jesus. Então isso é o jargão Saulo. Só que mesmo assim, ele era um desejado, igual eu falei no começo, ele era um desejado. Deus o amava, ele nem sabia, mas Deus o amava e tinha um projeto maravilhoso para ele. Assim como tem para nós também, né? Para todos nós. Tem um projeto para nós. Temos que ter essa convicção que nós também somos desejados e que ele tem um grande projeto para nós. Qual o projeto ele tem para nós? Eu não sei, para cada um ele tem um projeto, mas é grande, porque os projetos de Deus são grandes. Só o fato de você se colocar na presença dele e representar ele já é um grande projeto. Só o fato de você abrir a boca e levar o amor dele quando for necessário já é um grande projeto de Deus para a tua vida. Ele tem esses projetos para nós. E eu costumo sempre falar que ele conta com a gente, né, com cada um. Nós temos que ter essa convicção, sempre. Eu não posso estar de qualquer jeito, porque ele tem um projeto para mim. E o projeto é grande. O projeto é grande. Amém, irmãos? Então esse é um primeiro pensamento, né? Para a gente conhecer, saber, ficar registrado mesmo. Não só na nossa mente, mas no nosso coração também. Aí a gente vai entrar na conversão de Paulo, né? Conversão de Paulo. Mas antes da gente falar disso, eu queria dar uma parada para a gente refletir sobre a palavra conversão, né? O que significa, o que seria essa palavra conversão, né? É importante a gente estar sempre ligado nessa palavra. Somos todos aqui convertidos, né? Desejamos um dia estar na presença de Deus, mudar nossos caminhos. Então, a palavra conversão, ela significa mudança de direção, mudança de caminho, mudança de atitude, né? Mudança de linguajar, de costumes, de hábitos. É uma transformação total mesmo, né? E aí nós cristãos, estamos dentro desse contexto, dentro do significado desta palavra? É sempre uma palavra de confronto, né? E às vezes a gente fala, eu sou convertido, mas eu deixei realmente tudo que eu tinha que deixar para trás quando eu aceitei ao Senhor? Aí nós vamos ver aqui que Saulo deixou.
E deixou para nós também um legado depois, né? Teve uma mudança muito grande. Do Saulo para o Paulo, né? Teve uma mudança muito grande. E nós? E eu? Júnior antes da conversão, teve alguma mudança? De quando eu era, como eu era antes da conversão, para agora, me auto-intitulando convertido em Cristo? Houve alguma mudança? Essa reflexão eu tenho que fazer todos os dias. Aonde eu posso melhorar? Amém, irmãos? Fiquem com essa palavra, não só hoje, o dia todo, mas todos os dias. Se aquilo que eu estou fazendo, que essa atitude que eu tomei agora, será que é uma atitude nova ou uma atitude, é a mesma atitude de antes, que eu não mudei? Será que eu mudei? Por que eu não mudei se eu estou dizendo que eu sou convertido? Talvez eu precise orar mais, buscar ajuda em Deus. Amém, sim. Todos os dias. Eu, para me manter firme e resplandecer essa conversão, esse novo status, eu tenho que estar buscando o Senhor. Porque eu não consigo sozinho. Carnal, não consigo expor, mostrar uma nova vida, uma nova atitude, uma nova direção. Eu não consigo ter essa nova atitude, essa nova direção, esse novo posicionamento. Amém, irmãos? Só para a gente enfatizar isso daí, que nós não podemos esquecer essas questões, né? Saulo, ele se converteu sem a intervenção do homem. Não precisou ninguém pregar para ele, né? Não precisou nenhum homem pregar para ele. Até porque quem que ia ter coragem de ir até Saulo, né? Pregar o evangelho, anunciar as boas novas para ele? Era ir lá e, né, ser preso ou morto, né? Então, sabedor disso, o próprio Jesus teve que se incumbir e fazer o trabalho. Glória a Deus por isso. O próprio Ananias, quando o Senhor apareceu para ele em visão e disse: vá até a rua direita, na casa de Judas, impõe as mãos sobre ele e faça ele tornar a ver. Ananias falou: quê? Eu? Não. Foi em 9:13. Mas obviamente ele foi, né? Atos 9:13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele falou: o quê? Está me mandando para o matadouro? Mas ele obedeceu e foi, né? E foi uma bênção. Foi uma bênção. A história da conversão de Paulo está lá em Atos 9, né, de 1 a 9. Depois, nas suas casas, né, abram lá, dá uma lida, tenham conhecimento dessa história, relembrem os detalhes, né? A palavra do Senhor diz que Saulo ainda respirava ameaças e morte contra os cristãos, né? Quando ele foi até o sumo sacerdote lá em Jerusalém buscar as cartas com autorização para ir a Damasco, né, para perseguir, prender cristãos, trazer os cristãos para serem presos, né? Até porque na concepção dele eram todos hereges, né? Pessoas que estavam querendo desconfigurar, né, a lei do Senhor.
Aí eu queria que colocasse para mim um mapa que eu trouxe para a gente pensar nesse trajeto que Saulo fez até Damasco. Bom, eu quero agradecer a minha esposa Lanusse, porque ela que fez essas exposições aí, né? Eu dei o mapa para ela lá, ela fez todos os arremates aí. Então sempre realmente sendo uma auxiliar valorosa, né? Sempre. Obrigado. Aí tá aí, ó, imaginem. Ele estava em Jerusalém, não sei se está dando para ver aí embaixo. Ele estava ali, ó. Peguei até a caneta poderosa do pastor Marcos. Ó. Aí sim, ó. Ele estava aqui, ó, em Jerusalém, ó. Isso aqui eu dei um print, né? Dei um print lá, eu coloquei no Google Maps, dei um print. Aí deu esses caminhos aqui, ó. Deu esse caminho um pouco mais longe, 377 quilômetros, 5 horas e 22 de carro. De carro, né? Aí deu esse outro aqui. E o caminho mais próximo que deu para nós aqui, ó. Bom, acho que esse aqui de baixo está referente a aqui, né? Mas beleza. Só para ter uma noção. 320 quilômetros mais ou menos, né? Umas 4 horas de carro. Então, Saulo ele saiu, né, com a sua comitiva, na intenção de perseguir, prender os cristãos em Damasco, né? Naquela época a gente sabe que não tinha veículos, né? 4 rodas ou 2 rodas, era cavalo, era jumento, era camelo, né? E para levar bagagem e materiais para uma viagem dessa, né? Então, com certeza não era fácil. Não era fácil. Talvez fosse um pouco mais perto se não fizesse as curvas ali das estradas, né, da época agora. Talvez tivesse uma linha reta aí que encurtasse, mas mesmo assim eu duvido que seja mais perto uma linha reta aí do que 250 quilômetros. Né? Para você fazer a cavalo, a jumento ou camelo, né, debaixo de um sol escaldante daquela época, sem pontos de apoio praticamente, né? Sem estrutura nenhuma. Imagina a dificuldade que esse homem encontrou, né? Então por aí a gente já vê o tamanho da garra que esse homem tinha, da vontade, da coragem, né? Ele não olhava para as dificuldades, para as circunstâncias, para atingir o seu objetivo, para atingir o seu foco, que era prender a maior quantidade de cristãos que ele pudesse encontrar. Olha o tamanho da obstinação dele, né? Louvável. E é essa obstinação que nós também devemos ter para levar a palavra de Deus adiante, né? A gente tem que ver os pontos positivos dele. Esse estudo é para isso, para a gente ver os pontos positivos, as características que esse homem nos apresenta, para comparar conosco. Se temos ou não temos as características, e as que não temos, devemos lutar para ter. Buscar esse crescimento, essa coragem, essa motivação. Então é para isso que serve essa reflexão, né? E nós podemos, né, e ter a certeza, né, que é por essas características que o Senhor o desejou, até também foi Deus que colocou essas características nele. Mas ele foi um escolhido de Deus por essas características, né, e também pela qualificação que ele teve, pelo esforço que ele também empreendeu para a sua formação. E nós também devemos buscar essa preparação, essa qualificação e ter essas características. Coragem, bravura, não ficar medindo esforços para fazer o que tem que ser feito para o reino de Cristo ir avante. Amém, irmãos? Queria só compartilhar esse pensamento com vocês. E eu quero contar só meio por cima, superficial, a história da conversão dele, a gente ir analisando. Né, a palavra do Senhor diz lá em Atos 9 que
Era por volta do meio-dia, a gente vai ver em outra passagem, que era por volta do meio-dia, ele estava próximo já a Damasco. Creio eu que já estava lá, daquela estradinha vermelha ali, ó, para cima, já estava avistando Damasco, ó. É forma simbólica isso, ó, pessoal. Já estava vendo Damasco. E era por volta do meio-dia, a palavra nos garante. E que ele viu uma luz muito forte ao redor dele e da sua comitiva. E ouviu uma voz muito estrondosa, muito forte, que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E de imediato ele já teve a convicção que aquilo não era algo natural. Já era algo divino já, porque uma luz daquela, uma voz daquela vindo do alto, só pode ser coisa de Deus, né? Imediatamente ele já respondeu: quem és tu, Senhor? Né? E esse Senhor da Bíblia, você pode ver lá que já está em maiúsculo, porque ele já reconheceu como Deus. Né? E esse Deus, que ele não sabia ainda quem era, respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que maravilha. O próprio Jesus abordou ele e falou: olha, eu que estou falando com você. E é lógico, a palavra é clara que ele não resistiu àquela claridade, àquela voz, àquele impacto. Imagina a presença do Senhor de uma forma tão grandiosa. Ele teve uma experiência tão grandiosa que ele caiu por terra. Ninguém aguenta a presença de Deus da forma que Deus fez com ele, né? Ele já caiu por terra e ali o Senhor já mandou ele que ele se levantasse e fosse para um lugar lá para a casa de Judas e aguardasse outras orientações. E ali já levaram ele para lá, para a casa de Judas. E ele ficou 3 dias, né? A hora que ele se levantou, ele já não enxergava mais nada. E ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. E também, olha só como foi tremenda essa conversão. Ele também, nesses dias que ele estava jejuando, olha só, jejuando, ele também ficou orando. Porque o Senhor, quando apareceu para Ananias, falou que Ananias ia encontrar ele lá na rua direita, na casa de Judas, orando. Olha só, características de uma conversão verdadeira, sincera e real. Imagina o que o Senhor ministrou no coração de Judas nesses 3 dias de jejum e oração. Cada irmão que ele perseguiu, que ele agrediu, que ele prendeu, cada irmão que tenho certeza que Jesus fez ele relembrar de uma forma profunda a convicção que aqueles irmãos que morreram ou apanharam e não negaram Jesus e nem blasfemaram contra ele. Imagina o tanto que isso remoeu no coração dele, o tanto que ele se cobrou por não ter visto isso antes. Ele enxergou a dureza do seu coração. Imagina o trabalhar de Deus nesses 3 dias. Deus com certeza fez ele lembrar, Jesus fez ele lembrar daquela situação onde o diácono Estevão foi apedrejado, né, porque as pessoas acusavam ele de que ele estava, né, a palavra me fugiu, mas estava tipo denegrindo a lei de Moisés ali, né? E ele foi morto por isso, não aceitaram. E aí se tornou o maior mártir da história, o primeiro mártir, né? Mártir da história. Imagina que Jesus ali fez ele lembrar disso. E ele deve ter se cobrado. Falou: olha, o Estevão, ele disse que os céus estavam abertos, estava vendo lá Deus e o Filho do Homem, Jesus, de pé, ou seja, vivo, né, do lado direito de Deus. E ele viu tudo isso, a pessoa morrendo apedrejada, né, por algo que acreditava, por um Deus vivo, e ele não acreditava, ele não enxergava isso. Imagina o tanto que ele foi constrangido nesse momento. Imagina o tanto que ele foi constrangido e apertado. Ele deve ter chorado muito por causa da cegueira e dureza de coração que ele tinha. E quando ele se levantou dali, quando Ananias foi até lá, colocou a mão sobre ele, ele retornou a ver. A palavra fala que imediatamente ele
quis se batizar, ou seja, quis deixar tudo velho para trás. Ali ele já tinha convicção. 3 dias o Senhor ministrando no coração dele. Ele teve a certeza que aquele Deus que ele não acreditava, né, que era heresia, era real. E aí ele quis já se arrepender de tudo que ele fez, né? E a palavra fala que ele passou já a pregar na sinagoga. Olha, que transformação rápida. O próprio Jesus abordou ele. O próprio Jesus ministrou no coração dele. Um homem duro, com uma vontade de fazer o certo, mas estava cego, perdido. Mas nunca é tarde, não é verdade? Nunca é tarde. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Foi tão impactante essa experiência que ele teve com Jesus nesses 3 dias, que ele passou, né, de maior perseguidor de cristãos, destruidor de igrejas, a ser o maior pregador da palavra, maior fundador de igrejas de todos os tempos, o maior teólogo de todos os tempos, até os dias de hoje. Né, nós não vimos alguém que fez o que ele fez ainda. Então, é maravilhoso isso. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13 livros, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, mas 13. Praticamente 50% do Novo Testamento foi escrito por um homem que outrora era o maior perseguidor dos cristãos, o maior devastador de igrejas, e passou a ser o maior fundador de igrejas depois de Cristo. Olha a obra que ele fez. E se ele fez uma obra grandiosa, nós podemos dar sequência nisso. Nós podemos e devemos dar sequência nisso. Amém, irmãos? Saulo ele foi chamado para pregar aos gentios. Ele pregava o evangelho da graça, né, evangelho, as boas novas de Jesus, evangelho da graça. Ele pregava que a fé, né, e a obediência à palavra ia gerar a salvação nas pessoas. Essas são as boas novas do evangelho. Esse é o que Jesus pregava e prega hoje, está aqui para nós, né? Crermos e trabalhar isso. Crer em Jesus, crer que Ele está vivo e um dia vai voltar, né? E vai voltar e vai levar aqueles que obedeceram, creram e obedeceram a palavra dele. Porque quando a gente crê, a gente obedece naturalmente. E se eu creio, eu obedeço, é natural. Então aquele que crê em Jesus vai galgar a salvação. Isso é o que todo o Novo Testamento prega, é a mensagem principal que Paulo trazia. Nesse encontro com Deus que ele teve, ele recebeu uma nova identidade, olha, uma nova identidade. Ele deixou de usar o nome Saulo, deixou para trás aquela perversidade, aquele nome pesado. Já até preferiu usar o nome Romanos, Paulo, até para não ser tão rejeitado, né? Como depois a gente vai trabalhar mais isso no próximo domingo. E da mesma forma, né? Nós recebemos uma nova identidade quando nós nos convertemos a Cristo. Recebemos uma nova identidade. E nós precisamos transparecer essa nova identidade. Como eu já tinha falado agora há pouco, mas enfatizando. Nós precisamos transparecer essa nova identidade. Não só ser convertido para mim, mas as pessoas têm que notar isso. Como notaram. As pessoas que conheceram Saulo um dia puderam ver a diferença depois. Puderam ver. Ananias viu ele orando, não acreditava que estaria orando
crendo em Jesus, que ele estaria orando crendo em Jesus. Transpareceu de imediato um novo tempo com Deus. Então hoje nós vivemos um tempo de renovação, né, em Cristo. Devemos buscar isso com afinco, com dedicação, com esforço, todos os dias. Todos os dias. Se puder pôr para mim Romanos 12, quem tiver a Bíblia e quiser abrir, só para a gente dar uma ênfase nisso. Dois. 12:2. E não vos conformeis com este século. Esse tempo de vida que a gente tem, a forma como a gente está, a gente não pode conformar. Ah, mas tá bom, não, mas pode melhorar. Eu posso melhorar. A palavra fala, não vos conformeis com esse século, com a forma que você está vivendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que bênção. Ele tem uma boa, agradável e perfeita vontade para nós. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar o compromisso com Ele todos os dias. Nós precisamos não estarmos conformados com o pecadinho, com a falhazinha. Jamais alcançaremos a perfeição, é óbvio, somos seres humanos. Mas essa preocupação tem que ser, nós temos que ter. Amém, irmãos? Então, eu preparei até hoje, até aqui para falar. Por hoje, eu queria estar encerrando por aqui. E aí, na próxima semana, a gente conversa mais, explica um pouco mais. Porque eu acho que não dá para falar de Saulo correndo. Eu acho que tem que ser devagarzinho. Doses reduzidas. Aí a gente vai, uma reflexão hoje, outra amanhã. E assim a gente vai estar crescendo cada dia mais um pouco. Nós estamos aqui para crescer, buscando um crescimento, um entendimento, uma maturidade. E aí esses princípios, esses conceitos, eles têm que estar massificados em nós. E a escola bíblica é para isso. Tá bom? Quero passar a palavra ao pastor Marcos. Pastor Marcos. Amém. Alguém quer fazer uma pergunta, Fui falando direto, nem lembrei de... Alguém quer fazer uma pergunta? Vocês me perdoem. Vou me empolgando, vou falando, Sem perguntas? Vamos nos colocar de pé, então. Vamos agradecer a Deus, Aleluias. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor tem ensinado para a tua igreja, por todo o carinho, por todo o zelo que o Senhor tem tido com a tua igreja, fazendo-nos entender com a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Muito obrigado por esta manhã maravilhosa, obrigado por tudo que foi ministrado aqui desde o início, Senhor, obrigado por cada vida que aqui está, obrigado pelas vidas que irão assistir, Pai, essa mensagem posteriormente, serão tocadas por Ti, ó Deus, serão alimentadas e fortalecidas por essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa, todos os dias, Senhor, estar conosco. Senhor, que o culto desta noite, Senhor, seja uma bênção, Senhor, que Tu possas estar usando o ministro nesta noite para falar conosco. Que a Tua presença, Senhor, superabunde este lugar, ó Deus. Que nós não venhamos a sair daqui, Senhor, sem sentir a Tua presença nesta noite. Que nós possamos, ó Deus, realmente, que a nossa adoração possa estar chegando diante do Teu trono como um aroma suave, como um aroma agradável. Que o Senhor possa, Senhor, estar se alegrando com as nossas atitudes, ó Pai, com as nossas posturas, com a nossa busca. E que a Tua misericórdia possa estar sendo derramadas sobre nós todos os dias, ó Pai. Alcança, Senhor, toda a nossa parentela agora. Alcança, Senhor, todos os irmãos que possam estar enfrentando alguma enfermidade agora. E faça, Senhor, o que já está, Senhor, determinado por Tuas palavras na Bíblia, Senhor, esteja curando, Pai, cada um deles agora, em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço desde já. Amém. Conheci um grande amigo,
Ele é filho de Deus, Pai. Conhece essa, Gisele?